Este exercício a seguir, ele tem uma situação prática, onde em um circuito RC série foram medidas a tensão da fonte, a corrente que atravessa o circuito, que tem uma única malha. Se ela tem uma única malha, a corrente é a mesma em todos os elementos, e foi medido também a tensão sobre o resistor. Então, vamos lá, pergunta-se, né? O valor da impedância Z vista pela fonte. Lá no final, nós vamos chegar a calcular, mas no momento, né, vamos pegar o valor do módulo da impedância Z vista pela fonte, ou seja, o módulo de Z. Tá? O Z visto por aqui, ó, por esses dois terminais. Tá bem? Então, estou olhando esses dois pontos aqui. Vamos lá. Módulo de Z é a tensão aplicada pela corrente que atravessa. Tensão aplicada 90 volts, dividido pela corrente que foi medida de 5 amperes. Isso dá para a gente 90 dividido por 5, 18 ohms. Então, o módulo de Z, tranquilamente aí calculado por 18 ohms. O valor do resistor R e da capacitância C. O resistor R é bem tranquilo também de calcular, porque será a tensão sobre o resistor dividido pela corrente. A tensão sobre o resistor foi medida em 60 volts, dividido pela corrente no resistor, que é a mesma do circuito todo, né? Dividido por 5, então o resistor resultou em 12 ohms. 60 dividido por 5, 12 ohms. E agora nós vamos calcular a capacitância C. Para calcular a capacitância C, a primeira coisa que eu preciso determinar é a reatância capacitiva XC. Se eu consigo calcular a reatância capacitiva XC, eu já conheço a frequência, ó, que é de 50 Hz, tá bem? Vai ser bem tranquilo. Então, vamos lá, um circuito série, tá? O módulo da impedância Z vai ser a parte real R ao quadrado, mais a parte imaginária XC ao quadrado, raiz. Então, eu já conheço que o Z é de 18, que eu já calculei. O resistor eu já calculei como 12. E sobrou quem? XC. E aí, tranquilamente, eu vou ter que XC é igual a 18 ao quadrado, menos 12 quadrado, raiz. XC vai dar 13,41 ohms. Tranquilo? Tá bom? Bem sossegado, né? Lembrando, né, o que nós precisamos aqui? Nós precisamos de saber que a, o módulo, né, da impedância Z vai ser o módulo de R ao quadrado mais o módulo de XC ao quadrado, raiz. Tá? Então, essa é a... Você pode estar se perguntando, né? Mas professor, eu não sei de onde vem essa equação aqui, ó. Eu não me recordo de onde vem essa equação, tá? Então, vamos lá. Vamos lembrar que Z pela associação série é igual a R menos JXC, tá bem? Se eu for converter para polar, o que eu vou fazer? Vou precisar calcular módulo e ângulo. Então, quem é o módulo de Z? O módulo de Z, parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, raiz. Tá bem? É daí que vem essa equação. Às vezes a gente não lembra de cabeça, né? Mas é a aplicação da conversão de retangular para polar. Tá?
Então, podemos continuar. O valor da capacitância, então, como que nós vamos calcular a capacitância? XC é igual a 1 sobre ômega C. Então, eu tenho que a capacitância C vai ser 1 sobre 2 vezes π vezes F. Ó, o F, 50 Hz, vezes o ômega C, 13,4. Então, isso aqui vai resultar para mim 2 vezes π vezes 50 vezes 13,4 igual 1 sobre x. Vai resultar 237 microfarads. 237 microfarads. Bom, então, resolvido o problema da capacitância C. Próximo item. Qual a tensão VC? A tensão VC vai ser a tensão sobre o capacitor. Tá? Se eu quiser calcular só o módulo, né? O módulo de VC vai ser XC vezes I. E se eu quiser calcular o fasor, ZC vezes I. Tá? Quanto vai dar o módulo, então? O módulo de VC, XC 13,41, multiplicado pela corrente I, que já foi medida de 5 amperes. O módulo de VC, 13,41 vezes 5, 67 volts. Ok? Joia. Aí, uma pergunta que nós já respondemos lá no circuito RL, né? Está perguntando se a lei das tensões de Kirchhoff foi satisfeita. Então, se a gente for aplicar a lei das tensões de Kirchhoff, eu vou aplicar aqui a tensão da fonte é igual à tensão sobre o resistor mais a tensão sobre o capacitor. Mas eu tenho que lembrar que essas tensões são fasoriais. Tá? E eu tenho que lembrar ainda, né, que neste circuito, as tensões no resistor e no capacitor estão deslocadas de 90 graus. Tá? Então, eu vou calcular aqui, ó, a tensão, o módulo da tensão na fonte, e a gente consegue calcular os fasores, tá? Nós fizemos isso para o circuito RL já. Vai ser igual a 60 volts, que é a tensão no resistor, ao quadrado, mais 67 volts, que é a tensão no capacitor ao quadrado, raiz, tá? Por quê? Porque as tensões VR e VC, os dois fasores, esse aqui é VR, elas estão a 90 graus. E esse aqui é VC. Tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, a tensão da fonte. E eu giro esse diagrama fasorial de acordo com a minha conveniência, né? Por causa do ângulo, ó. Isso aqui vai ser a tensão da fonte. Então, o módulo da tensão da fonte, eu já tenho 67 aqui na calculadora, x quadrado mais 60x quadrado igual, somei as duas, tirei a raiz, 90 volts, como era de se esperar. Tá bem? Por que era de se esperar
90 volts, porque essa aqui, ó, foi a tensão calculada na fonte, tá? E a tensão inicial era de 90 volts. Tá bom? Então aqui tá ok. É isso aí, pessoal. Então, um exercício relativamente simples. Prontinho.